Você já se perguntou qual o segredo de uma das figuras mais marcantes do século XX? Como um homem, sob uma pressão inimaginável, conseguiu liderar uma nação à beira do colapso e inspirar o mundo com suas palavras. Hoje, vamos mergulhar na mente de Winston Churchill e desvendar os segredos por trás de suas decisões infalíveis, sua oratória poderosa e sua escrita lendária. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode transformar a maneira como você pensa, fala e age. Winston Churchill não era apenas um político. Ele era um mestre da estratégia, um artista da palavra. Muitos acreditam que ele tinha um dom natural, uma sorte inexplicável. Mas a verdade é muito mais profunda e acessível a todos nós. O primeiro grande segredo de Churchill para nunca errar em suas decisões era algo que ele chamava de seu círculo de primeira classe. O que era isso? Simplesmente, ele se cercava das mentes mais brilhantes e diversas que conseguia encontrar. Ele não queria bajuladores ou pessoas que concordassem com tudo. Pelo contrário, ele buscava ativamente a discordância, o debate, o conflito de ideias. Ele entendia que a melhor decisão não nasce do consenso fácil, mas da colisão de diferentes perspectivas. Imagine uma sala de guerra, não cheia de generais que diziam sim, senhor, mas de especialistas que desafiavam suas premissas. Um economista questionava a viabilidade financeira de uma operação, um historiador trazia lições do passado, um engenheiro apontava falhas logísticas. Churchill absorvia tudo. Ele ouvia, ponderava e forçava cada argumento a ser defendido com fatos e lógica. Ele acreditava que, se uma ideia pudesse sobreviver a esse rigoroso interrogatório, ela provavelmente era a ideia certa. Esse método o protegia de pontos cegos e do pensamento de grupo, os maiores inimigos de uma boa decisão. Então, a primeira lição é: para tomar decisões melhores, não se isole. Construa seu próprio círculo de primeira classe, mesmo que seja com livros, podcasts ou mentores. Busque a discordância inteligente. O segundo pilar do sucesso de Churchill era sua capacidade de enxergar o quadro completo. Ele não ficava preso nos detalhes do momento. Ele era um ávido estudante de história. Ele sabia que os padrões se repetem e que o futuro, muitas vezes, rima com o passado. Antes de tomar qualquer grande decisão, ele se perguntava: o que a história nos ensina sobre situações semelhantes? Essa perspectiva histórica lhe dava uma clareza que seus contemporâneos, focados apenas na crise imediata, não possuíam. Ele conseguia antecipar os movimentos do inimigo e as consequências de longo prazo de suas próprias ações. Ele não estava apenas apagando um incêndio, ele estava construindo a fundação para o futuro. Isso nos ensina a dar um passo atrás. Antes de decidir, pesquise, estude, olhe para o passado. Entenda o contexto. Uma visão ampla é a bússola para navegar em tempos incertos. Agora, vamos falar de algo que talvez seja a habilidade mais famosa de Churchill: sua eloquência. Como ele conseguia, com meras palavras, plantar uma fé inabalável no coração de um povo aterrorizado. O segredo não estava apenas no que ele dizia, mas em como ele dizia. Churchill era um mestre em usar uma linguagem simples, direta e poderosa. Ele evitava jargões políticos e termos complicados. Ele falava a língua do povo. Frases como sangue, labuta, lágrimas e suor ou nunca nos renderemos são curtas, memoráveis e carregadas de emoção. Ele entendia que, em tempos de crise, as pessoas não precisam de análises complexas. Elas precisam de clareza, coragem e convicção. Além da simplicidade, ele usava o poder das metáforas e das imagens vívidas. Quando ele falou sobre uma cortina de ferro descendo sobre a Europa, ele não estava apenas descrevendo uma situação política. Ele estava pintando um quadro mental poderoso que todos podiam entender e sentir. Essa imagem se tornou um símbolo de uma era. Ele transformava conceitos abstratos em realidades concretas na mente de seus ouvintes. Ele não dizia: estamos em uma situação difícil. Ele dizia: lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas. Ele levava o ouvinte para a cena, fazia com que sentissem a urgência e a determinação. E o mais importante, ele sempre falava com uma convicção inabalável.
Mesmo quando, em particular, ele tinha suas dúvidas, e ele tinha muitas, em público, sua voz era a voz da certeza e da força. Ele entendia que um líder é um traficante de esperança, como disse Napoleão. Sua confiança era contagiante. Ele não prometia uma vitória fácil. Pelo contrário, ele prometia uma luta dura, mas com a certeza absoluta da vitória final. Essa honestidade brutal, combinada com uma fé inabalável, criava um laço de confiança indestrutível com o povo. Ele não vendia uma fantasia. Ele vendia uma realidade difícil, mas superável. A lição aqui é clara. Para inspirar os outros, fale com simplicidade, pinte quadros com suas palavras e, acima de tudo, acredite genuinamente no que você está dizendo. Sua convicção é sua ferramenta mais poderosa. Finalmente vamos desvendar o segredo de como escrever como Winston Churchill. Poucos sabem, mas ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Sua escrita era tão impactante quanto seus discursos. Como ele fazia isso? Primeiro, ele era um leitor voraz. Desde jovem, ele devorou clássicos da literatura, história e filosofia. Ele absorveu o ritmo, a estrutura e o vocabulário dos grandes mestres da escrita. Ele dizia que as palavras eram como peças de um quebra-cabeça, e quanto mais peças você tivesse, mais complexa e bela seria a imagem que você poderia criar. Então, o primeiro passo para escrever bem é ler muito, e ler com qualidade. O segundo segredo de sua escrita era a reescrita incansável. Seus discursos e textos não nasciam perfeitos. Churchill passava horas, às vezes dias, refinando uma única frase. Ele lia seus discursos em voz alta para sentir o ritmo e a cadência das palavras. Ele testava diferentes versões, cortava o que era supérfluo e polia cada palavra até que ela brilhasse. Ele tratava na escrita como um ofício, uma arte que exigia prática e dedicação. Ele não tinha medo de rascunhar, errar e começar de novo. Ele sabia que a primeira versão é apenas o ponto de partida. A verdadeira mágica acontece na edição. E, por último, ele escrevia com um propósito claro. Cada palavra, cada frase, cada parágrafo tinha um objetivo: informar, persuadir ou inspirar. Ele não desperdiçava o tempo do leitor com floreios desnecessários. Sua escrita era densa, cheia de significado. Ele começava com a ideia central e construía sua argumentação de forma lógica e convincente, sempre mantendo o leitor em mente. Ele queria que suas palavras agissem, que provocassem uma reação. Essa é a essência da escrita eficaz. Clareza de propósito, dedicação à reescrita e uma base sólida de leitura. Então, para resumir os segredos de Churchill, para decidir sem errar, cerque-se de mentes brilhantes e busque o debate. Para inspirar com suas palavras, use uma linguagem simples, crie imagens poderosas e fale com convicção absoluta. E para escrever de forma impactante, leia vorazmente, reescreva incansavelmente e tenha sempre um propósito claro. Esses não são dons mágicos, mas habilidades que podem ser aprendidas e cultivadas. Winston Churchill nos mostrou o caminho. Agora, cabe a nós trilhá-lo. Espero que essa jornada pela mente de Churchill tenha sido inspiradora para você. Se você gostou deste conteúdo e quer mais análises profundas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente abaixo qual lição de Churchill você vai começar a aplicar na sua vida hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.